E aí, pessoal, segundou no Virou Moda e a gente tá cheio de assuntos bons. Começaremos tratando do primeiro livro infantil, que é bilíngue e também trabalha com realidade aumentada. Falaremos sobre as novidades da ortodontia, também sobre novas posturas diante do mercado de trabalho e sobre a tecnologia X-Body, que trabalha 350 músculos no corpo, tudo ao mesmo tempo agora. Muita coisa, então, ó, bora começar o programa. E o Tá Rolando de hoje traz a notícia do Jorge Fernando, ator e diretor Jorge Fernando, que faleceu depois de uma parada cardíaca em decorrência de um aneurisma. Ele que dirigiu 34 novelas, minisséries e seriados, sendo que seu último trabalho foi durante a novela Verão 90, após se recuperar de um AVC. Quem é que já não viu ele, inclusive, nas telas, né? Reconhecido por aquele sorrisão. Mais uma perda aí pra gente. O Tá Rolando também traz uma polêmica. O influenciador digital Carlinhos Maia, que tá sempre envolvido com uma, né, gerou revolta ao depredar uma obra de arte de um hotel em Aracaju, no Sergipe. Nos vídeos e fotos compartilhados em seus stories neste domingo, Maia mostra a obra e, ao som da música, tema da Pantera Cor-de-Rosa, usa uma caneta para vandalizar a pintura. Artistas como Felipe Neto e Felipe Castanhari criticaram a ação do humorista. Eu não sei o que acontece com essa gente, não é possível, sabe? Eu fico pensando, eles têm uma super responsabilidade, impactam uma série de pessoas, uma visibilidade enorme e sempre se metem em confusão. Eu não sei se isso é para fazer polêmica mesmo, para serem falados, enfim. Agora, precisava ser com o tema da Pantera Cor-de-Rosa, que eu particularmente adoro. A Pantera, uma querida, né, sendo usada de forma indevida. Indevida. Aliás, falando em personagens queridos, né, e obras, muito bacana ter aqui a obra de vocês, que é esse livro #Era Uma Vez. Primeiro livro infantil bilíngue que trabalha com realidade aumentada. Então eu estou aqui com a autora Ana Pegardier. É um sobrenome difícil esse, né? Cheio de R's. Ele é cheio de R's. Na realidade, ele é mais cheio de R's do que difícil. Ana Pegardier. Agora depois a pessoa vai falando e acerta. E Douglas Davinho, ilustrador do livro. Um prazer tê-los aqui. Então, contem um pouquinho sobre essa obra que é linda. Eu já estava olhando aqui, enchendo os olhos. A gente fica muito encantado com livros infantis. E esse especialmente trabalhando não só, né, a realidade aumentada e essa abordagem multiverso, como tu falaste, isso, né, Ana? Isso, Fale. Todos os nossos livros, e este livro especificamente, ele é um livro multiverso. O que é um livro multiverso? Ele é um livro-jogo, onde a criança vai lendo e escolhendo como que ela vai agindo ao longo das páginas, né? Por exemplo, já no início aqui, ele é um livro que tem hashtags, né? Ele tem hashtags, ao invés de ter capítulos, né? Aqui eles têm as hashtags e já começa perguntando, se você quer ajudar o menino, vai para 3. Se não quer ajudar o menino, vai para 7. E assim a criança vai escolhendo como ela vai lidando com o livro e vai vendo qual a história que ela criou. Por que o livro é feito assim? Ele é feito assim porque ele foi criado, a estrutura, com a utilização do método lúdico-vivencial de formação de hábitos. Que é o quê? Se propõe uma situação de impacto decisional emocional e para a criança aqui, né, a gente está falando de 6, 7, 8, 9 anos, até os 10 anos de idade. Nessa idade, até os 9 mais ou menos, eles têm uma mescla entre fantasia e realidade que é gigantesca. Então, é um ambiente seguro, só que ajudar ou não ajudar o menino é real para a criança que está ali olhando e está lendo o livro. Então, dentro do método se dá a oportunidade, dá as opções, a criança escolhe e sente o efeito das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, numa realidade que, óbvio que nós sabemos que ela é ficção, mas para a criança é real. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se a criança não... Spoiler do livro, né? Mas vamos ao que interessa como mãe. Se a criança não ajuda o menino, isso acaba tendo uma consequência ruim?
ele tem vários caminhos. Aham. Os livros do multiverso, dependendo da idade que tu faz os livros, você faz caminhos diferentes. Por exemplo, para adolescentes, se eles escolhem coisas ruins, eles vão ter finais ruins, porque eles têm que entender que a vida não é um moranguinho, que nem eles gostam de dizer, né? Tá na hora de aprender que Tem que a aprender. vida é real. Exatamente. Agora, esta idade especificamente, 6, 7, 8, 9 anos, a criança, ela vai fazer as escolhas, ela pode escolher não ajudar o menino, só que daí entra na nossa função de escritor e educador, dar caminhos que ela enxergue que o menino realmente precisa da ajuda dela, que mesmo que ela não tenha escolhido ajudar, puxa, vai fazer tanta diferença na vida daquele menino, ajuda que ela tem várias e várias oportunidades de ir reconsiderando e spoiler total do livro, mas até de voltar no tempo na primeira vez que viu o menino para vir ajudar ele. Ela pode mudar de opinião. Ela por quê? Porque ela vai Ela vai ver ter as essa oportunidade consequências de fazer essa escolha. que se ela vai ver, puxa, não é legal isso para o menino, se não ajudar não vai ser legal, então eu vou voltar e vou mudar. Então a gente dá as ferramentas, ela experimenta a sensação, mas não causa um trauma. Porque a criança tem que conseguir ver como sair daquilo, Sim, tem que ser né? também uma história digerível àquela idade, né? Sim, tem que fazer parte do mundo daquela idade, tem que ser tranquila, tem que ser educativa, mas educativa sem ser destrutiva. Essa idade a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer coisa que possa magoar ou ofender a criança pode realmente se tornar, depois com 30, 40 anos de idade, um problema real, né, que se leva ao longo do tempo. Então, esse é um dos pontos, realmente, a questão do multiverso, da aplicação do método, que é método científico, né, o lúdico vivencial de formação de hábitos. E, além disso, é claro, todo o arcabouço do livro, né, tecnológico, visual, para trazer a criança, né? Tem a realidade aumentada, que daqui a pouco a gente vai mostrar. As ilustrações que é do Douglas Davin, Pois né? ia perguntar, e aí como é que foi criar esses personagens desse livro, né? E também essas múltiplas alternativas. Perfeito, né? Então, né, com base no toda a história que a Ana já tinha definido, né, com as hashtags, né, nós conversamos bastante, é feito todo o trabalho antes de chegar no produto, né? Nossa, todo um planejamento, pesquisa, né? A parte de arte em si, para reforçar todo esse aspecto do lúdico para a criança, né? É um trabalho todo criado digitalmente, né? Existem esboços originais do velho lápis, né, dos grafites, mas eu construí tudo de forma digital, mas de forma que imitasse aquela coisa de colagem, de recortes. Tudo que tu olhar ali, tu vai perceber que são texturas de tecidos reais mesmo, né? Montados de forma... tem um estilo hoje que a gente chama de paper cut, né? Onde tu cria níveis, uma tridimensionalidade com as imagens. Eu tentei buscar tudo isso para tornar o livro mais interessante e com aquela vontade. Havia os adultos até querendo tocar nas páginas ali para sentir os tecidos ali. Sim, ele acaba sendo lúdico, né? Apesar de ser muito de ser virtual, exato, né? Sim. E aí vai para o outro momento, né, onde tudo tem que ser planejado, porque isso ainda ia virar animação, ia virar toda essa experiência da realidade virtual com a realidade aumentada, né? Então, tinha que estar tudo isso em mente, né? Nós temos toda uma equipe lá junto, também trabalhando nessa parte, né? E estamos conseguindo um resultado muito, muito legal. Sim, muito porque bacana. a gente pega, para quem não sabe de toda essa história, a gente pega o livro, deixa eu mostrar aqui. Ó, vou mostrar o livro, simplesmente depois nós vamos mostrar com o aplicativo, tá? Sim. A gente pega o livro, claro, é um livro lindo, né? Com as ilustrações, e aqui vocês vão vendo que aparece realmente as opções, ó, os caminhos E que o podem ser bilíngue ali, tomados. né? Ele é bilíngue, né? Que é algo que hoje é super, na verdade, atual, né? Que as crianças já se acostumarem. Mas é um livro escrito com ilustrações. Aí a gente não imagina que tenha todo esse trabalho por trás da realidade virtual. Vamos mostrar o aplicativo? Vamos. Agora vocês se preparem, porque realmente a gente fica assim de... Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou deixar ele aqui em cima. Tá. Daí eu boto com o celular aqui, pode ser? Vamos aqui Vamos ver. ao vivo e a gente vai tentando. Vamos ver como é que funciona. Olha lá. Olha lá. Ó. Tá vendo Gente, minha mão é ali, incrível ó? isso. Ó. Daí Parece ele que tem... está aqui, de fato, né? Ele vai levantando ali as imagens, né?
Deixa eu botar aparece os Ele personagens. funciona, ele aparece a partir da onde? Das imagens? Das imagens, ó. Você chega aqui, ó. Tem Peraí. toda uma tecnologia que ela identifica Olha ali, gente. isso. O aplicativo, ele reconhece a imagem realmente ali e dispara a animação. Ah, eu gosto muito desse do amuleto. Cadê a Do do amuleto. amuleto? Eu aqui? acho o bacana disso Esse. também Esse. é que é uma Tá vendo? alternativa. Mostra aí. Nossa, Cadê o zoom? Cadê o zoom aí? olha lá. Tá aparecendo ali? Ali o medalhão. Aham. Aí, ó. Isso, ele está aqui. Você pode pegar ele ali, né? Exatamente. Parece que está aqui. Ai, eu adoro essa do medalhão, acho tão linda. É linda, eu quero pegar o medalhão pra mim. É, dá vontade de vir aqui, ó. E tipo, pegar ele, sabe? Exatamente. Não, e dá exatamente essa ideia da magia que tá por trás dessa parte da história, né? Olha ali. Exatamente, né? Incrível. E o bacana que eu acho dessa proposta é que a gente sabe que hoje em dia as crianças, né, com tudo, com toda a tecnologia na mão e esse imediatismo, elas devem ter mais dificuldade de se apegar a um livro. Então, acredito eu que isso seja um chamariz também, né? É uma forma de linkar. Elas gostam do virtual, elas gostam do celular. Exatamente. Então, por que não usar o celular para levar para o livro? Uma das Usar a outras nosso coisas... favor essa ferramenta, Isso. né? Uma das outras coisas que a gente colocou no livro é que ele é um livro que, sim, tem o lançamento agora quinta-feira. Já vai ter o aplicativo, tá tudo lá. O aplicativo é gratuito, é só baixar e usar, não tem problema. Pelo próprio livro se entra e se baixa aqui. Só que, além disso, esse é um livro que vai ir se atualizando ao longo do tempo. O que é isso? Até dezembro, aqui no final, tem uma parte de contação de histórias. Até dezembro, se você entrar aqui no QR Code do Brasil, vai ter o videozinho da contação de história com desenho animado, aquela animação e tudo mais ali, em português. Primeiro trimestre de 2020, vai vir o desenho em inglês. Segundo trimestre, em espanhol. E no terceiro trimestre do ano que vem, em libras. Que demais! Ou seja, a criança olhou, gostou, leu aqui, dali um pouquinho ela meio que cansa, só que daqui um mês, dois, saiu a animação em português. Deu mais 2 meses, ela volta pro livro em inglês, espanhol, Isso, libras. inclusive, está dando uma ideia de sustentabilidade. O mesmo Exatamente. livro com várias possibilidades, Vai né? se atualizando, a gente pode ir trazendo É inclusivo, né? Sim. Né? Tivemos essa preocupação de trabalhar com libras libras. também, né? Muito legal. Várias línguas, né? E fica a porta aberta até para Quem sabe outros não idiomas vira no exatamente para futuro. outros idiomas. exatamente. Não, sensacional. Agora, de onde surgiu a ideia de fazer um livro assim? Quando é que veio esse insight? Bom, em sentido de livro multiverso, já dentro do uso do método científico do lúdico vivencial de formação de hábitos, ele é uma das ferramentas desenvolvidas para utilização, né? O método ele foi reconhecido na Estatal de São Petersburgo, na Rússia, né? Então tem todo o reconhecimento científico, mas a gente usava muito para os adolescentes. Né? Porque para os adolescentes, escolheu errado, desculpa, se ferrou no final, a história acabou e já era. Agora, até porque é uma experiência, né? A partir daquela experiência ele já entende que aquele caminho não funciona na vida real, ele não vai fazer. Sim. Agora, o uso para as crianças foi uma coisa que já vinha há bastante tempo que a gente queria desenvolver, só que tem que ter muito cuidado, porque você não pode ter nada que machuque a criança, que deixe ela chateada, que deixe ela triste nesse Daqui a pouco ela se sentido. sinta culpada por ter optado por porque isso, não pensado ajudou. aquilo. E além do seguinte, quando tu abre, são árvores de decisões, tu não pode ter um livro muito longo, porque senão a criança não acompanha, né? Ela não segue. Então tem que ser um livro curto, que trabalhe valores, né? Que trabalhe, tenha um cunho educativo, porque são... Em todas as obras que eu tenho, todas as obras que a gente trabalha dentro da Informa, todas sempre tem que ter uma função de melhoria para as pessoas, de alguma forma. Por exemplo, esse livro, ele trabalha 4 valores com as crianças: gentileza, honestidade, amor e lealdade. A gente tem os livros que trabalham educação financeira, também para os pequenininhos. Para adultos tem também essa? Para adultos tem também de educação financeira. E tem inclusive um que é para pais trabalhar a educação financeira com os pequenininhos que não sabem ler.
3, 4, 5 anos com atividades, joguinhos para brincar com eles. Mas era uma coisa que já há bastante tempo a gente queria, só que não é simples conseguir botar em tão poucas páginas, reduzindo o texto, e ainda dá várias opções. Porque se a gente for pensar, o livro tem 15 hashtags. Então são 15 formas, né? 15 textos. Isso. Só que aqui a gente pode tirar, ele tem, nas múltiplas formas de ler o livro, dá umas 8 ou 9 formas de ler o livro diferente. Sim, se você escolheu aqui de um jeito, assim, de outro, então é um exercício matemático também pra gente que escreve. Montar esse quebra-cabeça da árvore de decisões, mas né? Sensacional. Agora, antes de encerrar o bloco, eu quero que vocês observem esta medalha que está pendurada aqui no peito da Ana. Conta pro nosso público o que é isso. Bom, essa medalha aqui é a medalha da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil, a LB, que ano passado... foi muito incrível, né? Porque eu recebi um e-mail, tipo, pedindo para mandar todas as minhas obras para escrutínio, aqueles negócios assim, né? Tipo, pra gente avaliar e tudo mais. Eu mandei, já fiquei mega feliz só por saberem que eu existo, né? E depois que eu mandei as obras, veio depois o convite para que eu passasse a integrar a academia, né? E assumisse a cadeira número 8 de Machado de Assis, da academia. Apenas isso, né? Cara, Machado de Assis, vamos combinar, mas sabe o que é legal, Ana? Assim, porque tu é super descolada, super jovem, a gente fica imaginando que aquelas pessoas que integram a academia são assim, super... Não, mas tu sabe que assim, uma das coisas que então realmente... é muito legal ver que é real, né? E, claro, a gente pega a média de idade e tudo, é um pessoal... Até essa surpresa, baixou, né? Baixou abruptamente. Não, é porque assim, a gente não espera um reconhecimento desse, sei lá, antes dos 60, 70 anos, não, né? Só que o que pesou? Qual foi o item que eles me falaram que realmente fez muita diferença para que eles fizessem esse convite para eu passar a integrar? A técnica de multiverso, porque é uma forma de atrair o público jovem de volta à literatura. Olha só. É gamificado, tem impacto, usa tecnologia, ou seja, é uma nova forma de se entender a literatura, o estilo literário, para trazer a molecada, para trazer os jovens, os adolescentes, as crianças, né? Se unir à mudança, né? Ao invés de simplesmente evitá-la. Ao invés de ir no choque, ou uma coisa ou outra, né? Se une a ela e traz um novo produto, uma nova opção. Gente, meus parabéns pelo livro. Obrigada. Parabéns pela tua cadeira do Machado, do seu Machado. Puxa vida, né? Então, sucesso para vocês. O livro é maravilhoso, ele encanta, né, com certeza, não só as crianças, como os adultos. Bom, posso convidar o pessoal só para o lançamento? Claro, deve. Ó, lançamento do livro, agora aqui, ó, teve pré-lançamento na CM, agora semana passada. E lançamento do livro oficial, agora dia 31, agora 31 do 10, quinta-feira, que é Halloween, inclusive, vai ter doces e algumas travessurinhas também lá. No Praia de Belas, no Bistrô Varietá, a partir das 18h30, às 6h30 da tarde, né? Até às 10h. Então, pessoal, quem for, leva as crianças vestidas, fantasiadas, que daí vão ganhar doces, vai ter um monte de coisa bacana lá. Então, das 6h30 até as 10h, no Bistrô Varietá, no Praia de Belas. Todo mundo convidado para estar lá e prestigiar o lançamento desse livro incrível, que eu tenho certeza que os seus pequenos vão amar. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com as novidades na ortodontia. Todo mundo com sorriso, ó, lindo, não sai daí. Já de volta, e agora é hora do nosso Diário do Bebê. Virei mamãe. Tá gostando dessa mão gelada? Ó, olha aqui, olha aqui. Interessante? Ó, bem geladinha essa. Tava no freezer.
E aí? E aí, curtiu? Tá gelado isso aqui mesmo. Acho que tu não quer mais essa, né? Não gostou. E a vaca? Então pega a vaca de volta. Bem melhor. Ele definitivamente não gostou daquela coisa gelada ali. Eu queria ver se aquilo ia dar um alívio, se já estava com alguma coisa de dente, mas não está. Aliás, e falando em dente, estou aqui com o dentista Dr. Fabiano Machello. Um prazer te ter aqui. Bom, quero saber tudo sobre as novidades na ortodontia. O que temos aí de novas tecnologias, opções? Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam é de um sorriso bonito, né? Sem dúvida. E graças a Deus o brasileiro tem essa cultura, essa preocupação de arrumar os dentes. Acho que é uma coisa bem nossa, né? Sim, bem cultural nosso. Então, o que nós temos aí para vamos lá. Então, melhorar assim, o nosso sorrisão? Bom, a ortodontia, então, ela vem investindo muito em alternativas e inovações, justamente procurando alternativas mais estéticas às demandas dos pacientes que precisam fazer o tratamento ortodôntico, precisam usar aparelhos, mas também não querem um aparelho fixo, não querem aparelho aquele fixo metálico, nem de porcelana. Então, atualmente tem os alinhadores transparentes, tá? Que são placas removíveis. Eu vou até pegar aqui, vou pedir licença. O Senoval, ele estava adorando ter um sorriso assim com mais... os alinhadores, com licença. mais Senoval. evidente, mas ele, infelizmente, vamos ter que tirar dele. Bom, então esses são os alinhadores, tá? São placas removíveis, com uma base de acetato. Tem diversas marcas, tá? Vamos mostrar mais de pertinho aqui, porque eu vou te dizer que antes eu não tinha nem visto que tinha um alinhador nessa dentadura. Isso, são os alinhadores transparentes, então vou fazer a remoção o que é de aqui. incrível a invisibilidade, Exato. digamos assim, do produto, realmente. Bom, então esses alinhadores são uma alternativa aos aparelhos fixos, tanto os metálicos quanto os de porcelana, tá? E na verdade nada mais são do que só mais uma ferramenta para fazer o tratamento ortodôntico, assim como os brackets metálicos ou os de porcelana são uma ferramenta, precisa da ativação mensal feita pelo ortodontista, pelo conhecimento do ortodontista. Então sozinho ele não funciona. Ele é indicado para vários casos, dos mais simples aos mais complexos. Claro que os casos mais complexos precisam ainda de outros dispositivos, ancoragem esquelética, mini implantes, mas enfim, vieram para revolucionar o tratamento ortodôntico dos pacientes que não estão satisfeitos com o sorriso, mas também não querem usar os brackets metálicos nem os porque de porcelana. realmente o aparelho, aquele tradicional, ele impacta muito no visual. Exato. E além disso, nós temos a gente acaba sempre fazendo uma relação dele com a adolescência, né? Tem cara de Exato. adolescente. E aí tu fica imaginando um advogado lá no tribunal com o aparelho, realmente dá uma... acaba fazendo muita diferença, né, na imagem. Sem dúvida. E ainda tem a vantagem do alinhador, por ele ser removível, o paciente pode fazer a remoção do alinhador durante a alimentação, para fazer a escovação. Então ele pode sair para almoçar, para jantar, sem ficar inseguro que vai ter algum resto alimentar colado aos brackets ou ao fio. Tá? E também agora não tem mais aquela preocupação, não posso comer nada duro, não posso comer pipoca, não posso comer bala. Com os alinhadores está tudo liberado. Tira o alinhador e seja feliz, pode comer de tudo. Mas eles requerem um mínimo de horas por dia para funcionar, né? Sim. Só funciona quem colabora. Sim, exatamente. Não é aquela coisa, a pessoa vai lá, compra o alinhador e acha que vai resolver sozinho. Não. O paciente depende muito do paciente. O paciente tem que usar 22 horas por dia é o suficiente. Ou seja, as outras 2 horas ele não vai usar o alinhador, porque ele estará se alimentando ou fazendo escovação e higienização. E também, claro, vou participar de um casamento ou tem uma entrevista, alguma coisa, eu posso ficar sem um alinhador. Se a pessoa fica né? mais confortável, Exatamente. Café, Coca-Cola, vinho, esse tipo de líquido mancha o alinhador? Na verdade, assim, o alinhador, vou dizer que nem existe tempo hábil para corar o alinhador. O paciente pode ingerir líquidos frios com o alinhador. Líquidos quentes não, porque isso aqui é um plástico, é um acetato, então ele pode alterar com o calor.
Mas... E também o alinhador a gente troca a cada 7, 14 dias. Não tem tempo hábil para manchar. Porque assim, chega a sequência, eu vou fazer teu tratamento, chega a sequência dos teus alinhadores. Por exemplo, serão 10 alinhadores. Eu já tenho toda a sequência. E aí a cada 7, 14 dias, depende muito de cada paciente, eu já te entrego um alinhador novo, então nem tem tempo de manchar. Muito bem. E para iniciar esse tratamento, como é que funciona a consulta? Porque também existe aquela projeção, né, que se faz de como vai ficar. Exato, isso é muito legal. Bom, a gente está entrando numa era digital da ortodontia, tá? Então o paciente ele chega para a primeira consulta, ele faz a anamnese, eu preciso saber de todo o histórico do paciente e saber também a queixa do paciente, tá? Qual a tua expectativa? E aí, depois eu solicito alguns exames e faço o escaneamento da boca do paciente. Não uso mais os materiais de moldagem. Então, aquela moldagem que é super desconfortável com o alginato, não existe mais. Hoje em dia, então, é feito o escaneamento, tá? E aí, o escaneamento, ele tira várias fotos por segundo e vai criando um modelo tridimensional da tua boca. E aí, depois é encaminhado para o laboratório que vai fazer o alinhador. Tem laboratórios nacionais e internacionais. E aí, é feita a simulação. Daí eles mandam para o ortodontista e o ortodontista chama o paciente para mostrar a simulação do tratamento. Então é compartilhado, isso é muito legal, que o paciente, não gostei do resultado, gostaria que me mexesse um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Enfim, quero mexer um pouco o torque, fechar um pouco a coroa. Sim, a pessoa dificilmente vai ter surpresas, né? Porque no fim ela sabe exatamente para que lado se vai. Fora que tu poder ver o resultado é muito mais bacana, dá até vontade de fazer, porque senão tu fica só naquela expectativa de como é que vai ficar. Então é muito mais previsível. E aí depois eu mostro a simulação pro paciente, o paciente aprova ou solicita alguma alteração, e aí logo depois a gente solicita os alinhadores, eles chegam. E aí eu vou entregando para o paciente, fazendo as consultas, fazendo as ativações. Agora, doutora, é mais caro ou o preço acaba equivalendo a um tratamento tradicional? Bom, a gente tem que comparar o que é comparável. Então, o alinhador, ele, por ser um tratamento estético, eu posso comparar o custo dele com o custo dos brackets de porcelana. Então, eu não posso comparar o custo de um tratamento estético com os brackets metálicos, que, enfim, é outra matéria-prima, não dá para comparar. O valor é muito similar aos brackets estéticos de porcelana, tá? Então, claro, e o custo depende muito da complexidade de cada caso, qual o profissional que está executando, se o profissional tem mais experiência, menos experiência, se está usando um alinhador importado, um alinhador nacional, depende muito, é muito variável. Mas ele é comparável ao tratamento convencional com brackets de porcelana. Mas ele é mais rápido também, não é? Ele é mais rápido. Essa é uma grande vantagem, que ele é mais rápido, além de ser removível, que dá essa liberdade para o paciente remover o aparelho quando não puder usar. Ele é mais rápido porque a gente tem maior controle dos efeitos colaterais. Então, na ortodontia convencional tem muitos efeitos colaterais também. E por ser um acetato que ele acaba encapsulando todos os dentes, nas 4 faces, eu tenho mais controle das unidades. E aí tem menos efeito colateral e lá na frente eu consigo fazer um tratamento, menos efeitos colaterais e muito mais rápido. Como é que ele funciona na prática? A moldeira vai apertando e moldando, levando o dente para o lugar certo? Isso, esse é o mecanismo de ação. Então, é uma moldeira, um alinhador feito exclusivamente para cada paciente, sob medida, bem justo. E aí ele vai apertando o dente nas 4 faces e vai empurrando o dente para a posição correta. Por isso que tem que ir trocando na medida em que o dente vai evoluindo, tomando o seu caminho, Exato. tu tem que ir ajustando e empurrando. Ele vai movimentando e aí depois de 14 dias, mais ou menos 7, 14 dias, ele já para, já coloca um novo alinhador que vai dar nova pressão e vai continuar movimentando esse dente. É uma loucura, né? Como mudou em tão pouco tempo, simplesmente mudou completamente a possibilidade de se alinhar o sorriso. É muita tecnologia envolvida. Já existe, os alinhadores iniciaram, a pesquisa iniciou há 20 anos, mais ou menos, só que comercialmente eles só se tornaram viáveis agora. Então, realmente é incrível e o futuro da ortodontia é assim. Para casos mais simples e em breve para casos mais complexos, usando os outros dispositivos também. Agora, os adolescentes, eles gostam do alinhador invisível ou eles gostam mesmo do bracket? Muitos adolescentes gostam dos brackets coloridos ainda, porque, enfim, eu também no consultório faço uma festa. O paciente vai lá, escolhe, é muito temático. Hoje vai ter jogo do Grêmio, escolhe as cores, vai ter jogo do Inter, escolhe as cores.
Mas mais as crianças, assim, aí adolescente já começa a se preocupar com a questão estética e aí já quer mais o alinhador, já festa de 15 anos, enfim. Já começa a migrar para transparência. Para transparência, né? já desde cedo já estão preocupados com a estética. Muito bem, sensacional, quase dá vontade de usar alinhador, hein? Dá vontade, sim. Obrigada, doutor, tá ótimo. O Senoval adorou o sorriso dele, nós vamos agora ver se a gente mantém o sorriso aqui do Senoval e tá aí uma super oportunidade, uma alternativa para quem quer ajustar o sorriso, mas não quer aqueles brackets metálicos enormes, né? Perfeito. Obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com novas posturas para enfrentar o mercado de trabalho. Não sai daí. Já de volta e o papo agora é sobre novas posturas diante das dificuldades que o mercado de trabalho nos traz aí, né? Que a gente sabe que não tá fácil para ninguém. E eu estou aqui com a psicóloga Jaqueline Maia Mânica. Um prazer te ter aqui. Eu que digo isso, eu estou super contente de poder estar aqui numa oportunidade de Virou Moda, né? Assim, de poder trazer uma questão de tendências e a gente poder estar falando sobre carreira, falando sobre perspectiva de trabalho. Porque eu estava assistindo agora há pouco sobre o livro, né? E aí a gente vendo assim que as crianças hoje estão sendo estimuladas a todo um processo de educação diferente, daí vendo uma literatura diferente e a gente percebe que a postura das pessoas em relação ao trabalho, ela está velha, ela continua velha. Então o mundo muda. A gente tem todos os sinais aí sendo colocados de que as coisas estão diferentes, mas a gente ainda percebe uma postura bastante antiquada, uma postura bastante tradicional, uma postura queixosa, de muita vitimização em relação ao mercado. E eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Primeiro, assim, é pela própria condição de trabalho. Tem muito essa questão de que trabalho é uma coisa ruim, que sexta-feira é quando as pessoas ficam felizes, segunda-feira é quando as pessoas se deprimem, né? Então, o tempo inteiro, tu é estimulado a pensar no trabalho como algo chato, como algo denso, como algo ruim. E eu acho que a gente precisa ter outro tipo de conversa. Eu acho que a gente precisa conversar como o trabalho como algo que diz da identidade das pessoas. É muito paradoxal, assim, porque quando tu tá num bar, a gente tá num lugar super relax e tal, e as pessoas estão ali se apresentando, aí dizem seu nome, por exemplo, se é alguma coisa sobre festa de aniversário de filho, tá? Daí eu digo, eu sou a mãe do fulano e tal, mas em seguida as pessoas falam quem elas são, o que elas fazem, tá? Então tu percebe que o trabalho tem a ver com a nossa identidade, mas parece que isso não é registrado, assim, fica muito sempre essa questão de que trabalho é o número de horas que tu fica, é aquilo que tira o prazer da vida das pessoas. Então, acho que a gente precisa ter outro tipo de conversa e começar a trazer uma outra perspectiva. Pois é, a gente observa, eu sempre comento isso aqui no programa, porque vem muitas pessoas que passam por transições de carreira, com projetos novos, com carreiras novas, né? Enfim, negócios, e aí vem essa questão. Como foi importante sair desse trabalho que era um sofrimento, que era uma obrigação, em busca da sua realização. E isso implica necessariamente em passar por cima dos seus medos, tomar uma nova atitude e correr atrás da máquina, né? Se autorresponsabilizar pelos seus atos e, não ficar esperando muito, não ficar com muito mimimi, porque senão nada acontece. Só que isso surge quando a pessoa está muito atrás de um sonho, né? E quando está numa carreira comum, muitas vezes ela não percebe isso. Infelizmente, quando tu está numa carreira comum ou quando tu não tem essa batida do sonho, tu não tem um incentivo familiar ou tu não tem, às vezes, a própria característica de iniciativa de alguém, de uma postura diferente diante dos fatos. Vamos falar assim, em termos de média, a maioria das pessoas vão ter esse tipo de atitude diante de um susto, quando tem a dor. Então, tem a dor de fui demitido, ou a dor, às vezes, de um adoecimento. Hoje, o número de pessoas que adoecem por conta de fazer um trabalho que é um trabalho que ela vive infeliz naquela atividade é impressionante. Cresce, né? E se a gente for olhar as somatizações, para além da depressão, tu tem todo um quadro psicossomático que tu associa e está na mesma vibe, está na mesma página. Então, as pessoas que não têm, quando tem esse susto, elas começam, eu preciso repensar a vida, eu preciso adorei a tua expressão, me autorresponsabilizar. Então, eu acho que o que a gente precisa é entender isso, né? Uma que eu acho que quando a gente fala felicidade, o sonho,
Também tem muito forte na nossa cultura do brasileiro de que quando a gente fala em felicidade, em sonho, a gente fala de algo utópico. De algo assim que, eu vou montar o meu negócio. Então, quando eu penso que eu vou montar o meu negócio, parece que eu nunca mais vou ter problemas. E que eu não vou ter que muscular, que eu não vou ter que remar para poder fazer aquilo. Então, tem algumas questões, nós vivemos ainda muito no mundo de Alice, né, de querer realmente assim o conto de fadas e daquela oportunidade, aquela coisa assim, o pé quente, vai dar sorte, vai dar liga e eu vou facilmente conseguir aquela oportunidade. Mesmo montando o teu negócio, não existe só prazer, não existe só coisa boa, né? Mas, ok, tu está fazendo algo que tem mais a ver contigo, né? Mas igual tu vai ter que remar, tu vai ter que fazer, tu tem que fazer. É muito importante a gente trabalhar com a questão do autoconhecimento. Sabe que eu fico muito impressionada? Porque quando eu sou consultora de empresas, né? Eu trabalho nas empresas. As empresas, chega nessa época do ano, outubro, as empresas estão fazendo planejamento estratégico e gastam as suas pessoas mais caras da empresa, estão paradas para poder ver como que vai ser o mercado, quais são as ameaças, e estão reunidos lá a nata da organização para poder se preparar. Quando tu pergunta para as pessoas quanto tempo tu gasta para planejar a tua carreira, não se pensa. Você vai meio na onda do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. E aí eu de vez em quando pergunto, mas por que não pensa? Porque quando eu começo a pensar me dá um frio na barriga, mas vai dar... Bom, aí já tem alguma coisa errada, não é? Isso, na verdade, tu não acha que parece meio uma negação de querer encarar esse futuro? Eu entendo que tem muito de negação, por isso que eu digo assim, e eu acho, né, que nós precisamos, e estava vendo assim, se falar da educação, isso é uma conversa que a gente tem que começar a mudar desde o período de colégio, com as crianças, com os jovens. Acho que a gente precisa conversar muito sobre isso, porque tem sim uma tendência a negar-se falar dos problemas, negar-se falar de fracasso. Fica muito essa questão assim de que a pessoa que deu certo, eu olho a história dela e eu só olho a parte boa da história. E a gente não vê o quanto que aquela pessoa treinou, o quanto que ela investiu, as dores, o quanto que aquela pessoa chorou, porque a vida real, ela é feita, eu brinco assim, para mim o mercado e a vida, não só o mercado, mas a vida, né? Se a gente for olhar, para mim ela imita muito o mar. Se a gente for olhar o mar, eu tenho uma série de ondas boas e eu tenho as ondas ruins. E se a gente aprender com o surfista, por exemplo, o bom surfista, ele vai aprender a surfar a onda boa, e ele vai também aprender a ver o que ele vai fazer com as ondas que não são tão boas assim. E ele tem que se preparar para aquilo. E o que é muito legal do surfista é que o prazer do surfista não é quando a onda acaba, é quando ele está na onda. Então, eu acho que essa analogia, ela traz muito do como a gente deveria estar encarando o mercado de trabalho. Não, e inclusive, talvez nem só o mercado de trabalho, mas a própria vida, porque a gente está sempre tão pensando além. Eu achei muito legal isso que tu falou, porque talvez se a gente olhasse mais para o nosso presente, né, e investisse mais nesse momento, não precisaria ter essa angústia do que vem lá adiante, mas por outro lado também daí tem a questão do planejamento, né? Não, mas é isso assim, por exemplo, se a gente for pensar fazendo a mesma analogia do surfista, ele se prepara, por exemplo, e aí vem uma outra questão, vamos fazer bem fazendo uma metáfora aqui, né? Eu preciso escolher se eu quero surfar em Torres ou se eu quero surfar em Pipeline. Se eu quiser surfar em Torres, eu preciso me preparar para encarar uma onda de Torres. Né? Estou falando e não tem demérito aqui, eu só estou fazendo comparativo de tamanho de desafio. Tu pegava a onda, Jaqueline? Eu gosto de surfar. O lado B da psicóloga. Mas assim, e se eu for surfar em Pipeline, é um outro preparo, é uma outra questão que tu tem que fazer. E eu preciso saber qual é o vento, eu vou olhar. Né? Eu não vou simplesmente entrar na água sem preparo nenhum, sem ver qual é o tamanho de prancha. Então, tem também o planejamento. Mas o que tem o desfrutar e tem o compromisso. A tua palavra que tu usou é perfeita. Nós precisamos nos autorresponsabilizar. Tem que se mexer, mas também correr atrás dos seus sonhos, acho que dos seus objetivos, né? Para não falar só em sonho, que parece algo às vezes, como tu falaste, muito utópico, não, dos seus objetivos mesmo. Para onde eu quero ir, vamos lá, matar no peito e correr atrás, né? É isso aí. O pessoal brinca qualidade de vida. E quando as pessoas pensam qualidade de vida, elas pensam que a qualidade de vida ela vai cair assim. Numa rede. Olha, ter qualidade de vida dá trabalho. Dá trabalho, exatamente, mas é umas recompensa, Recompensa. Né? Bom,
Obrigada pela sua presença aqui, por todas essas dicas, né, que com certeza nos dão uma empolgação, da vontade de sair correndo e fazer um monte de coisa. Que coisa boa, essa é a gente intenção. volta depois do intervalo com uma nova tecnologia que, por meio da estimulação de 350 músculos, nos deixa, ó, top de linha, não sai daí. E para começar esse nosso último bloco, claro, nosso momentinho de moda no programa, começando pelo look do dia. E vamos lá para os pés. Estou hoje com um salto metalizado. Ele é praticamente um nude, né? Agora, o vestido hoje, ele trabalha com uma sobreposição, um vestido envelope, tá? E vejam aqui, ó, ele é meio mullet, porque tem um vestido com uma mini saia e um envelope por cima, ou seja, deixa ele muito mais, digamos, ajustado para os dias de trabalho, né? Não fica aquela coisa curtinha. A manga bem larga, tá bem listrado em cores que a gente não usa normalmente, que é o marinho e o pink. Então dá para ousar na coloração. Bom, a dica do Drops de Moda hoje é para estimular você a não perder o estilo mesmo nos dias de chuva que vem pela frente. Confere aí. Bom, eu tenho uma novidade aqui na área física para a gente conversar. Estou com o Dênio Steffen, que é proprietário de uma clínica de saúde integrada, na qual tem a tecnologia X-Body, que trabalha com 350 músculos, né, Dênio? Ao mesmo tempo. Nossa, então, conta um pouquinho para nós como é que funciona isso, que acaba implicando num ganho de tempo e numa otimização, assim, dos exercícios incrível, né? Sim. Primeiramente, boa tarde. Prazer estar aqui contigo, com a tua audiência. Então, o X-Body é uma nova tecnologia, um novo método de treinamento que já vem na Europa sendo usado há uns 10 anos para cá, né? E está em mais de 40 países, o X-Body está em mais de 2.000 estúdios. Como é que ele funciona? Por que ele funciona? É um colete com 20 eletrodos, tá? Pensa naquela estimulação que você recebe na fisioterapia. Quem já fez a fisioterapia entende. É parecido com aquilo, só que ele é estimulado no corpo inteiro. O colete tem 20 eletrodos e pega a coxa, pega a parte posterior da coxa, a parte interna, bumbum, abdômen, peitoral. Na mulher a gente tira do peitoral, usa do lado, aqui nos oblíquos, na gordurinha. É ombro, é braço, enfim. Ele atinge toda a parte do corpo e ele emite ondas. A máquina a qual tu vai operar, ela recria o movimento do cérebro, o estímulo do cérebro. Normalmente, para qualquer coisa que tu vai fazer, para pegar um vaso, para subir uma escada, o teu cérebro emite um sinal para o músculo, certo? E aí o seu músculo recebe, é neurônio axônico, a gente chama, né? Cada um que manda, um recebe, um faz. Então não tem esse estímulo do cérebro. A máquina, ela recria esse estímulo, ela imita o estímulo e manda para o músculo, por meio do cabo e do colete. O músculo recebe aquilo e provoca contrações involuntárias. Aí você tem que começar a dominar aquelas contrações fazendo exercício no qual o professor, um personal trainer, vai te encaminhar, vai te conduzir de acordo com o teu objetivo. Ele tem vários objetivos.
Eu vou tentar resumir um pouquinho para ti como é que é a história do EMS. EMS significa em inglês Electrical Muscle Stimulation, que é eletroestimulação muscular. E tem a de corpo inteiro, que foi criada depois. A eletroestimulação, ela começou no final dos anos 50, os estudos, na época da Guerra Fria, entre 60 e 80, onde as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, cada medalha era uma conquista, porque quando acabou a guerra, a briga, né? Então, Estados Unidos e Rússia. E com essa performance alta, os atletas tinham um desgaste articular muito grande, provocando várias lesões. E os russos desenvolveram os choquinhos, que vocês chamam, que não é choque, deu assustar as pessoas, né? Que era para botar nas articulações e na musculatura. E aquilo começou a ser usado e viram vários benefícios, que aumentava a força muscular, depois veio a corrente russa para a moda das mulheres usam. Então, aqueles são os princípios básicos, como é que começaram? São os primeiros estudos e foram evoluindo até chegar no corpo inteiro. E depois na Alemanha começou os primeiros coletes de corpo inteiro e depois a Hungria inventou o X-Body, que é um pouco mais evoluído do que a outra marca que tem hoje no mercado, que estão sempre brigando, daqui a pouco vem, patrola uma, patrola outra. Né? Sim, ainda bem, que bom que a tecnologia vai cada vez melhorando, né? mais, que nem os né? carros, tudo de linha, top de linha e tudo. Então, esse colete, ele é hoje aprovado pela Anvisa, aprovado pela Inmetro e o X-Body também é aprovado pela FDA dos Estados Unidos, que é, né, um órgão máximo que regula toda essa parte de saúde. E os benefícios são incríveis, porque assim como ele pode ajudar a postura, dor nas costas, muitos médicos, fisiatras me encaminham os pacientes. Né? Eu tenho um senhor de 88 anos que treina lá, coisa mais querida, as 2 filhas são médicas, e ele vai toda quarta-feira, é o dia dele assim, de mais feliz que tem, porque ele participa, ele interage com o pessoal, e ele sente os benefícios. Começou a melhorar todo o tônus, a força que ele estava. Ele é um senhor que era militar, sabe? E com o passar do tempo, caiu testosterona, caiu os hormônios, e com o sedentarismo ele acabou ficando uma pessoa muito fraca e triste. E hoje, fazendo o X-Body uma vez por semana, ele tem vários resultados. São 20 minutos o treino. Pois isso é uma das grandes vantagens e é por isso que muita gente também busca, né? Porque é muito rápido o treino. E nesses 20 minutos ele estimula os 350 músculos ao mesmo tempo e que equivale a 1h30 de musculação, porque é compactado. Você está fazendo o tríceps, está pegando o abdômen, está fazendo o bumbum, está pegando o ombro, o tríceps, todas as costas, todo o corpo está sendo estimulado ao mesmo tempo. Então não tem aquela parada, aquela pausa que você tem lá. Então se você compactar um treino de 1h30 na musculação com tudo estimulado, vai equivaler aos 20 minutos. Uhum. Esse que é o segredo. Então ninguém tem tempo, a gente não atrasa, o tempo é certinho. Assim, a pessoa tem seu agendamento, ela entra, põe o colete, é recebida, é óbvio, né? Bem recebida. Sim, ela tem uma malha que ela usa por baixo, o colete não vai em contato com a pele, nem com a sua roupa, tem uma roupa específica, uma malha. Pois é, uma pergunta que talvez muitos tenham é totalmente seguro, porque já que trabalha com choque, né? Choque. Não tem... Sim, mas é que assusta, sim, assusta. A princípio, mas é seguro? É seguro. Tem uma observação, assim, quem não pode fazer é quem tem marca-passo. Aí interfere. Mas cardiopatas, hipertensos, pessoas com arritmia não tem problema nenhuma, tá? Eu, inclusive, tenho arritmia, tenho extracístole e faço e é ótimo, né? Tem um cardiologista lá que queria fazer uns estudos, disse, Dênio, vamos pegar quem tem fazer aqui com Holter, com mapa, vamos criar, que eu tô vendo muito benefício que ele treina lá, né? Então, assim, e é muito seguro. Em gestantes a gente não aplica, não há estudos dizendo que não, mas assim, pelo deslocamento, como é muito profundo o estímulo, não é um choquinho, a pessoa que sai de lá sai exausta, dependendo do objetivo. Tem o treino metabólico também, que é o cardiovascular, para queima de gordura bastante, tem para crescimento de músculo. O corpo não está acostumado com aquele estímulo. Normalmente tu faz os estímulos normais. Então ele provoca reações mais profundas, atinge fibras mais profundas e fazendo com que o músculo, o metabolismo aumente, fazendo o crescimento do músculo, da fibra. Não vai ficar bombado, inchadão, que nem a musculação. Ele te ajuda a ter mais força, os estudos provam, para na musculação tu atingir aquele objetivo. Ele dá mais definição e firmeza, dureza na pele. Ajuda muito na definição muscular. Muito. Agora, Dênio, digamos que a pessoa faça uma vez por semana, é suficiente ou o ideal é que isso seja um complemento a outros tipos de exercícios físicos? Então, no caso desse senhor, ele já sai do sedentarismo, já existe, já sim, é comprovado uma que vez sai é melhor do sedentarismo, do que nada. Ele passa 3, 4 dias atuando. Quem quer um resultado melhor e não gosta de outra atividade, não tem tempo, fazendo 2 vezes por semana, tipo uma segunda e quinta, terça e sexta, quarta e sábado, ele tem resultado muito bom, ele está preenchendo como 5, 6 vezes de musculação por semana. Tá? E a pessoa que já malha, faz outras atividades, a gente tenta sempre fazer uma periodização, eu sempre oriento, né? Eu sou educador físico, né? Tenho pós em medicina do esporte, trabalhei muito tempo com futebol, com lutas, morei fora,
Com isso, então hoje eu já trabalho com consultoria fitness, então eu monto, eu dou para os clientes, né, a opção para os alunos de montar assim, o que ele faz, que é a melhor opção para não sobrecarregar, para não treinar demais, porque treinar demais também não é bom, né? O nosso corpo às vezes tu não pode ir além da capacidade de recuperação do músculo, tu tem que treinar de acordo com o teu objetivo, mas sem passar do limite. Tu tem, né, vários casos de overtraining que se chama. O que significa treinar demais, assim, num geral? Vamos supor, a pessoa que faz 5, 6 vezes de musculação por semana, ela faz o crossfit, ela vai lá, ela quer nadar, quer correr na rua e ainda quer fazer o eletro, tá? Fazer só tudo isso já é demais. Às vezes o músculo, ele cresce dormindo, ele se regenera, que nem uma criança, que nem o cabelo, a pele, cresce dormindo. Quando você estressa a musculatura, quando você treina, você não está crescendo, embora você fique meio inchadinho de sangue ali, né, no músculo, né, na musculação convencional, na força, só que ele não está crescendo, ele está se destruindo, ele está catabolizando, que chama, né, a fibra vai se destruindo e de noite, quando tu dorme, ela se prepara para receber aquele estímulo. Então, às vezes, 1 dia, 2 dias trabalhando, tem a dor tardia, que se chama, que é onde ela faz o processo inflamatório benéfico para aumentar a fibra, aumentar a força dela para aquele estímulo. Daí você vai dar outro estímulo. É aquela dor boa daí, que a pessoa não consegue nem caminhar e tá se achando super fit. É a dor da beleza. Tem dor, mas quando tu treina para resultado, tem dor assim até as mais fortes que da musculação. As pessoas estranham. Com o passar do tempo, o corpo vai acostumando. Tu vai dando mais estímulo, mas não fica tão desconfortável quando a primeira vez que aquelas pessoas chegam desafiando a máquina. Daí eu gosto eu mesmo de dar aquela aula e dizer assim, então vamos lá. Mas isso aí que nós estávamos falando, assim, tem o treinar demais é quando tu vai além da capacidade de recuperação do teu treino. Vamos supor, tu tem uma feridinha, aí tu vai coçando, ela nunca cicatriza. Então, na musculação também, quem quer hipertrofia, ela treina perna, um dia ela treina braço, um dia ela treina peito, porque se tu tá com a perna machucada e tu vai lá e treina de novo, tu tá abrindo a casquinha de ferida, tu não consegue deixar ele regenerar, entende? Então, tu tem essa preocupação. Isso a gente periodiza, eu normalmente oriento, falo, para que fique bem encaixado de acordo com os outros treinos. Para que daí entre num cronograma que traga o resultado que a pessoa... E para quais resultados, quais são os objetivos que os teus alunos buscam em geral quando vão? A maioria é parte estética. Que coisa incrível, né? É incrível, porque uns dizem que é saúde, mas no fundinho ele diz, mas eu quero ficar bem, eu quero ficar definida. E como ele é uma evolução da corrente russa, que é uma coisa que já funcionava, as mulheres viram, e tem dado resultado, uma indica para outra, uma fala para outra, também quer fazer, né? Então, ela tem visto, assim, a pele mais dura, pé no bumbum durinho, firme, a celulite, ela vai removendo, digamos assim, é incrível. Olha só, falou em remoção de celulite, o povo fica enlouquecido. Mas eu convido até para fazer uma aula experimental, porque não é conversa, eu digo, pode vir fazer a primeira aula, porque a pessoa vai gostar, normalmente gosta e nós traz amiga e quer fazer junto. Vai gostar de levar choque, porque depois vê o resultado e no fundo é maravilhoso. Olha, Dani, muito obrigada, com certeza o povo aí ficou muito feliz com essa possibilidade, ver que tem alternativas que dá para correr aí contra a máquina, né, contra o tempo e quem sabe ainda arrasar no verão, que tal? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã tem a festa de encerramento do Outubro Rosa, dia 29 de outubro, e vai ter, olha aqui, às 20 horas, vai contar com o seguinte line-up do bem. DJ Capu, nosso querido Capu, às 20 horas, Klaus e Vanessa, às 21. Serginho Moaz, 22, esteve aqui semana passada, o Serginho querido, 23 horas, a DJ Camila Vargas, e à meia-noite, Samba à Vontade. Então tá aí uma super dica de evento amanhã para finalizar em grande estilo as comemorações do Outubro Rosa. A gente vai ficando por aqui, volta amanhã no mesmo horário, vocês ficam agora com o feed do Capu. Beijo! Tudo bem, ótimo.